Bom dia, irmãos. Creio que é um prazer para cada um de nós estarmos na casa do Senhor, amém? Amém. Você está aqui? Seu coração está aqui? Amém. Amém. Então, realmente, se desligue de tudo aquilo que está lá fora. Eu sei que você está preocupado com o tempo, com o almoço, com tantas coisas, né? Com a conta que vai ter que pagar amanhã. Esquece isso. Vamos viver esse momento e regozijarmos naquilo que o Senhor quer nos dar. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículos de número 9 a 13, é a leitura que nós vamos fazer nessa manhã. E o tema para a nossa reflexão é: seja feita a tua vontade. Se você achou esse trecho bíblico, então fique de pé e vamos fazer esta leitura. Mateus capítulo 6, versos de 9 a 13, uma leitura que certamente estamos acostumados a ela, e para muitos ela se tornou tão comum que muitos a leem todos os dias. Então, vamos crer que Deus também pode nos falar nessa manhã através desse trecho bíblico. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Vamos orar? Glorioso e eterno Deus, nós te damos graça nesta manhã, pela oportunidade que temos de te servir, de podermos abrir a tua palavra e saber que através dela o Senhor fala conosco, que através dela o Senhor nos consola, nos orienta, dirige as nossas vidas. Então, Pai, que se cumpra nesse momento o propósito que o Senhor teve em nos deixar a tua palavra, que ela venha edificar os nossos corações e que o Senhor nos ajuda na prática da mesma, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Está no seu boletim dessa semana esse convite para que você esteja realmente se aplicando e se envolvendo com a oração. E oração é tão importante que Jesus praticou. Oração é tão necessária que Jesus não começava nem um dia sem que ele estivesse orando. Então, quando olhamos para a vida de Jesus e queremos imitá-lo, porque ele é a nossa referência, podemos perceber que nós devemos também entender e reconhecer que oração é importante. E por isso, não só temos no próximo sábado, esse projeto, esse programa de oração e intercessão pela família por 24 horas, e talvez você fale assim: pastor, por que não oramos por outras coisas? Existem tantas necessidades, mas eu creio que nós vivemos um momento onde as famílias estão severamente sendo atacadas. E nós precisamos recorrer a Deus para que Deus tenha misericórdia, primeiramente das nossas famílias, e depois também da família daqueles que moram em nossa pátria e em nosso mundo. Então, e o tema para esse tempo de oração será salvação, porque não existe bênção para as nossas famílias fora da salvação. Não podemos entender que existam famílias abençoadas sem que essas famílias tenham a presença de Deus por meio da salvação em Jesus Cristo. Então, a primeira bênção que nós devemos desejar para os nossos familiares, antes do pão, antes da casa, antes da roupa, antes da cura, é a salvação. Então, eu creio que vale a pena nós intercedermos ao Senhor em favor dos nossos familiares, pedindo que Deus tenha misericórdia deles, para que em tempo oportuno eles venham se converter.
Quantos aqui têm familiares que ainda não são salvos? Levanta a mão. Então, eu creio que você deve estar envolvido com essas 24 horas de oração e intercessão pela sua família. E quero convidar você a 8 horas da madrugada a estar aqui na igreja, intercedendo, porque agrada ao Senhor quando nós nos unimos em oração. A palavra de Deus diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele ali estará. E como agrada o Senhor quando nós demonstramos que estamos unidos no mesmo interesse, no mesmo objetivo. Então, eu quero estar orando por sua família e desejo que você esteja orando por minha também. Amém? Para que Deus esteja nos abençoando. E oração é tão importante e eu quero começar falando sobre isso. Vamos pensar que você tem a oportunidade de receber um cartão. E a pessoa ao entregar esse cartão diga assim, olha, aqui está um cartão de crédito que você pode sacar toda vez que você precisar. O que você acha disso, irmão? O limite não tem limite. Sabe aquele cartão Black? Tem um tal de cartão Black. Você compra até carro com ele. É sem limite. Ele não vai consultar se você tem um... Não, o banco já deu. Você pode gastar que o banco cobre. Você gostaria de ter um cartão assim? Irmão, é uma bênção. Lógico, olha, frisa bem. Tudo que você precisa. Tudo que você precisa. Ah, pastor, uma Ferrari, posso comprar? Não, você precisa de Ferrari? Não estou dizendo isso. Tudo que você precisa. Agora, o problema é que esse cartão tem uma senha. Já viu, naquele momento você vai digitar lá, senha incorreta. E quando a senha é incorreta, o que acontece? Nada. Senha incorreta. Eu quero dizer para você, talvez isso te surpreenda, Deus nos deu um cartão de crédito ilimitado. Ele diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Quem pede, recebe. Deus nos deu este cartão de crédito sem limite. Porém tem uma senha. Qual é a senha? A senha nós encontramos na Palavra de Deus. Tiago vai nos escrever dizendo que pedis e não recebeis, porque pedis mal. Tiago 4:3. Ele diz, nós tem uma senha, Deus nos diz qual é a senha. Senha é mais ou menos assim, Deus, eu quero isso, pediu mal, não recebe, senha incorreta. É verdade. Tiago está dizendo, olha, senha incorreta. Qual é a senha correta? Deus vai, através da sua palavra, dizer, nos orientar o que pedir, como pedir, quando pedir e como esperar. Por isso, quando esse texto foi escrito, os discípulos, eles viveram e aprenderam culturalmente sobre oração. Eram judeus. Se você for lá em Jerusalém, existe lá o Muro das Lamentações. Todo judeu, com certeza, já esteve ali em algum momento, ou está ali todas as semanas. E todo turista que vai a Jerusalém, um dos lugares que ele quer ir é lá no Muro das Lamentações e fazer a sua oração. Diz que tem lá uns papelzinhos que você escreve e vai pondo assim no muro. Mas o que levou, então, os discípulos a pedirem para Jesus ensinar-lhes a orar? Sendo que eles eram praticantes da oração. Sabe o que levou os discípulos de Jesus a pedir que Jesus os ensinasse a orar? Por quê? Porque Jesus sempre digitava a senha correta. E tudo acontecia. Ele pedia e acontecia. Ele falava e acontecia. Tudo acontecia.
Ele pedia, Pai, cura, e era curado. Ele disse, Pai, agora esse paralítico anda, e o paralítico andava. Pai, multiplica o pão, e o pão multiplicava. Ele falava, Jesus, faz o seguinte, a gente tem orado, mas não tem acontecido essas coisas. Jesus falou, a senha está errada. O crédito existe, mas a senha está errada. Então agora eu vou ensinar a senha certa. E é nesse pensamento que eu quero que você se una a mim agora nessa reflexão. Como digitar a senha certa para que nossas orações possam realmente se relacionar com o propósito que Deus estabeleceu. Ou seja, existe crédito no céu que nós podemos acessar. E se nós não temos usufruído deste crédito, o erro não é porque não existe saldo na conta, é porque não existe a senha, não está sendo digitada de forma correta. Por isso, ele começa o versículo 9 dizendo, portanto, vós orareis assim. Ou seja, irmãos, nós precisamos aprender a orar. Apesar de oração ser algo muito simples, é falar com Deus, é simples, porém nós precisamos aprender a falar com Deus. Você tem um filho, ou tem um neto, então a Vitória chega para o Pedro e diz, ô pai, eu quero hoje comer no McDonald's. Filha, eu estou dizendo para o senhor que eu quero. O pai, você acha que o Pedro vai atender esse pedido? É difícil atender de outro jeito, né? Desse então. Há muitas pessoas, irmãos, que não são abençoadas, não é porque elas não querem coisas até boas ou até justas, mas porque elas não sabem pedir. Minha esposa mesmo, eu tenho que aprender, ela fala assim, você não usou a palavra certa. Eu sempre digo para ela, você tem um dinheiro para me emprestar? Ela fala, não. Esse dia eu falei, mas eu descobri que você tinha dinheiro e não me emprestou. Você não usou a palavra certa. Eu descobri que eu pedi, Valmir, muitas oportunidades de ser abençoado pela minha esposa, que eu não sei, ainda não discuti, ela não me falou ainda qual é o código do cofre. Existe um cofre que eu preciso descobrir o código dele. Mas, irmãos, Jesus disse, vós orareis assim. Ele não estava ensinando uma oração. E nós temos que tirar isso da nossa cabeça. Ele não estava ensinando uma oração, olha, se você for orar, ora o Pai Nosso. A pessoa só sabe orar, entre aspas, a oração do Pai Nosso. Jesus estava ensinando como orar. Como orar. Porque a oração não é vazia, a oração é objetiva. A oração é uma fala objetiva, ou seja, nós declaramos a Deus o que sentimos, o que pensamos, não o que outros pensam, o que outros acham, mas a oração é algo pessoal, é uma comunicação pessoal nossa com Deus. Eu não posso te dar uma oração para você orar e você não pode dar uma oração para mim orar. A oração é individual e pessoal, ela tem DNA próprio, ou seja, pessoal. Por isso, irmãos, quero que você considere, olhando para esse texto, esse pensamento. Eu quero aprender em Mateus 6, 9 a 13, como orar. E a primeira expressão e o primeiro ensinamento está no versículo 9, quando ele diz, orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Primeira coisa importante, quando você vai se comunicar com alguém que tem poder para realizar coisas para você, você tem que tratar Deus como Deus. Deus não é seu capacho, Deus não é seu escravo, Deus é Deus.
Eu peguei aqui o exemplo da Vitória, deixa eu continuar. A Vitória, para ter coisas do pai dela, ela tem que tratar o pai como pai. Ele é pai. E eu tenho que saber me relacionar com ele. Vai chegar o cara, me arruma R$5 aí? Pedro fala, você está falando com quem? Comigo? É com você mesmo, meu. Opa! Tem alguma coisa errada. Nós vivemos, irmãos, uma sociedade que as pessoas têm perdido o respeito. Respeito pelas autoridades, respeito pelo pai, respeito pela mãe. Nós estamos numa sociedade que as pessoas não se respeitam. Aqui nós estamos dizendo que existe uma pessoa lá em cima, existe uma pessoa lá embaixo, mas existem pessoas que estão em posição acima de nós e nós devemos respeitar. Paulo escrevendo a Timóteo, a Bíblia nos orienta dessa forma, nós temos que aprender a respeitar nossas autoridades, porque elas são constituídas por Deus. E uma da autoridade constituída por Deus se chama Deus. Ele está no trono e nós devemos saber como nos relacionarmos com Ele. Então, quando nós vamos orar, vamos olhar para Deus considerando que Ele é Deus. Segunda coisa importante, no versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Segunda coisa importante, Jesus está ensinando, quando você for orar, não pense que Deus está ali pronto para fazer a sua vontade. Mas o que Ele quer realizar na sua vida, através da sua vida no mundo, é a sua vontade. Por quê? Porque a vontade de Deus é o melhor para as nossas vidas. Uma coisa importante, nós temos liberdade para pedir a Deus o que queremos. Pode, Deus te dá essa liberdade. Peça a cor da camisa, peça quantos quartos você quer em casa, peça que tipo de carro você gostaria que Deus te desse. Você tem liberdade de pedir a Deus o que você quiser, mas você não pode tirar de Deus a liberdade de dar o que você precisa e o que é bom para você. Se o pai fosse dar para o filho o que ele pede, a maioria dos filhos só tinha videogame, só comeria chocolate, só almoçaria no McDonald's e saía para passear todo fim de semana. Não é isso? Diz uma estatística, se as crianças fossem, quando adultos, aquilo que elas dizem que gostariam de ser quando pequenas, a maioria delas seriam policiais, bombeiros, artistas, médicos, jogador de futebol. Por quê? Porque o que atrai elas é aquela, sabe, a purpurina, aquela coisa, é bonito, eu quero ser. Eles nem sabem o que é. Nós muitas vezes, irmãos, diante dos olhos de Deus, somos como crianças. A gente pede para Deus, Deus, me dá isso, e fala assim, você não sabe o que você está pedindo. Eu lembro de um caso lá em São Miguel Paulista, o lugar onde eu fui criado. Tinha um dono de um supermercado muito grande, era o maior supermercado lá em São Miguel Paulista. Desculpa, supermercado, uma casa de peças, autopeças. E o filho dele disse, pai, me dá uma moto. Naquela época, isso em 1980 e pouco. E o pai, filho, moto é perigoso, eu não vou te dar uma moto. Pai, por favor, me dá uma moto, me dá uma moto, me dá uma moto. O filho, o pai tinha dinheiro para comprar, ele tinha poder para a compra. Filho, isso não vai ser bom para você. Pai, me dá. E o pai deu. Uma semana depois, o filho estava no caixão. Eu não estou dizendo que todos que têm moto vão morrer, mas eu estou dizendo que muitas vezes o pai sabe o que é melhor para o filho. E naquele momento ele sabia o que era melhor para o filho. Não era moto. E ele deu a moto. E o filho morreu uma semana depois. Deus sabe o que é melhor para nós. Nós temos a liberdade de dizer a Deus o que pensamos, o que queremos, o que desejamos. Mas não tire de Deus a liberdade para dar a você o que você precisa. Seja feita a tua vontade, no céu
e na terra. Este deve ser o propósito da nossa oração. Deus, eu estou dizendo para o Senhor, eu gostaria de ter isso, mas ao final, Deus, se isto não é o melhor para mim, me mostra, me dê o que é melhor. Oração não é uma forma de fazermos Deus se render aos nossos desejos, mas uma busca sincera para que a vontade de Deus se realize e se cumpra nas nossas vidas. Agora, o problema é que nós temos que ser humildes para reconhecermos. Porque uma das coisas, irmãos, que impede muito a ação de Deus na nossa vida é a soberba. Às vezes nós estamos dizendo assim, Deus, resolve o meu problema, mostra-me o caminho. Aí Deus fala, é por aqui. Ele fala, mas esse eu não aceito, me mostra outro. Irmão, se nós queremos a vontade de Deus, acabou. Deus diz que é assim, você deve se render, porque o que você quer na realidade é que a sua necessidade seja suprida. É isso que nós precisamos. Observa o povo de Israel lá no momento de peregrinação, ele estava no deserto. Deus mandava um maná todo dia para o povo, somente sexta-feira que vinha em dose dupla, para que eles descansassem no sábado. Mas mandava todo dia. Chegou um momento que eles falaram, Deus, tu tem nos mandado o pão de cada dia. Mas sabe, nós não estamos gostando do pão que o Senhor está mandando. Nós queremos agora outra comida. Estamos cansados desse cardápio. Manda para a gente carne. Irmãos, morreu muita gente porque comeu carne. Deus mandou carne, disse que carne saía até pelos narizes, de tanto comia. Nem esperava cozinhar direito, já estava comendo as codornizes que Deus mandou, uma praga de codornizes. E o povo começou a morrer. O que eles precisavam era do maná, eles não precisavam de codornize. Porque eles deviam entender que o que eles precisavam é que seus corpos tivessem energia, condições para sobreviver naquele deserto. Você já experimentou comer feijoada no deserto? Não, você morre. Feijoada no deserto não é boa comida, apesar de ser gostosa. Deus estava dando o que eles precisavam, mas eles não estavam contentes. Eles queriam o que eles queriam. Terceira coisa importante, o verso 11 nos diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu sei que para nós é muito, quando nós estávamos na nossa reunião de diretoria, irmãos, como é difícil para nós crermos que Deus dá o pão de cada dia. A gente gostaria de ter uma reserva. Sempre a gente quer ter reserva. Esse negócio de depender de Deus diariamente, isso é difícil para nós. A gente gostaria de olhar o gráfico e dizer assim, está sobrando 200 mil, o que a gente vai fazer com isso? Mas a gente tem analisado assim, quanto a gente precisa? 10, Deus dá 10. Mas Deus não podia dar 10 e 100, por exemplo? Não 10. O que você precisa é 10. Você não precisa de 10 e 100, você precisa de 10. E amanhã é outra coisa. Nós temos que aprender o quê? O que Jesus está ensinando? Nós precisamos do agir de Deus na proporção adequada para cada dia. O pão de cada dia é mais do que um pedaço de pão, um café com leite. O pão de cada dia é o provimento diário para aquilo que realmente precisamos para aquele dia. Porque há dias, irmãos, que nós não estamos nem querendo comer. Nós estamos precisando de consolo. Nós estamos precisando de força. Nós estamos precisando de poder. Ou seja, Deus nos dá o provimento diário para as necessidades que eu tenho. Isso nos ensina o quê, irmãos? Nós precisamos de Deus todos os dias. Sabe aquela coisa? Conheço muitas pessoas assim, eles trabalham, param de trabalhar. Quando param de trabalhar, morre. Parece uma coisa assim, agora que eu posso sentar e só comer, não preciso trabalhar, morre. Porque parece que aquela vida vazia, improdutiva, que não gera os recursos diários, parece que não tem sentido.
Por isso mesmo que você está aposentado, se envolva em alguma coisa. É importante isso. Vai te dar qualidade de vida. Mas o que Deus está dizendo, as soberbas, irmãos, nos afasta de Deus. Primeira coisa, você precisa do pão de cada dia. Não adianta você guardar na sua despensa pão para 1 mês, 5 anos. Eu lembro, quando a minha mãe ficou doente e veio a falecer depois de 6 meses, meu pai tinha dinheiro. Ele podia pagar o melhor tratamento que existia. Ele podia. Mas o que ele precisava era do pão de cada dia. Existia uma necessidade que não adiantava todos os recursos guardados. Isso não iria suprir a sua necessidade. Nem da família. Nós precisávamos do pão de cada dia. Nós precisamos entender que nós precisamos de Deus, irmãos, todo dia. Não adianta você pensar assim, eu venho na igreja, eu oro aqui, estou abastecido para uma semana. Por isso que muitas vezes a gente está alegre domingo e está triste segunda. Porque nós precisamos do pão de cada dia. Hoje é hoje, irmãos. Amanhã é amanhã. Eu sei que Deus está nos alimentando, nos dirigindo, mas Ele está dirigindo de qual forma? Olha, aqui é a direção. Vá por essa direção. É aqui que você vai ser abençoado. E a direção que hoje Deus nos dá é dizer, você precisa buscar o pão todos os dias. Você sabe quais os desafios que você vai ter amanhã? Eu não sei. Deus sabe. Você sabe o que você realmente precisa amanhã? Eu não sei. Deus sabe. E por isso nós precisamos buscar o recurso. O cartão está nas nossas mãos. Só que não adianta pegar o dinheiro para amanhã. Deus disse, é cada dia. Põe lá na maquininha e aperta o sol de hoje. Porque só vai vir o recurso para hoje. E amanhã? Basta cada dia o seu mal. Nós temos que viver hoje. Porque amanhã, irmão, nós não sabemos se vamos estar vivos ou não. Você sabe? Não. Então você tem que aprender a viver hoje. E amanhã? Vamos aprender a viver amanhã. Com os recursos que Deus vai nos dar. Por isso, aquelas pessoas que se limitam a alimentar-se de Deus somente no domingo, vão ser pessoas instáveis, emocionalmente e espiritualmente. Domingo está soltando fogo pela boca. Nós vamos evangelizar o mundo. Nós vamos ganhar todo mundo para Jesus. Nós vamos ensinar a Bíblia para todos que aparecerem. E segunda-feira? Tem que ler a Bíblia mesmo? É para esse que eu tenho que falar? Começa. Vai. Todo dia nós temos que buscar os recursos, porque os desafios são grandes, são maiores do que nós pensamos. Pastor, fica tranquilo que amanhã está garantido. Tem lá na minha geladeira carne suficiente na minha despensa para 1 mês. Mas a pergunta é só disso que você precisa para amanhã? Dá-nos o pão de cada dia. A segunda coisa, irmãos, importante, a soberba nos afasta de Deus. Você acha que você é capaz de resolver os seus problemas e nem precisa de Deus? Você precisa de Deus, porque você nem sabe o que te espera amanhã. A segunda coisa, o que nos afasta muitas vezes de Deus é humildade. Dá-nos o pão de cada dia, é dizer, Deus, eu não sei, o Senhor sabe. Deus, eu não tenho, o Senhor tem. Humildade para ser receptível àquilo que Deus vai oferecer. A quarta coisa importante, olha o versículo de número 12, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós temos que entender, irmãos, que santidade não é uma opção, é uma exigência divina. Deus exige santidade de cada um de nós. E santidade envolve nossa paz com Deus e nossa paz com o próximo. Lógico, segundo Paulo escrevendo aos Efésios, quando for possível, porque às vezes a paz não depende de nós, depende de outro. Mas nós devemos ter paz com Deus e paz com as pessoas.
E se não houver essa paz com Deus e com as pessoas, a Bíblia diz, a senha vai ser digitada e nada vai acontecer. É como se ele dissesse, você quer bênção, mas você não quer abençoar aquela pessoa. E você quer ser abençoado, o que você é melhor do que ele? Ah, pastor, comparado lá aos da Petrobras, sou até honesto. Vamos puxar a lista. Como diz lá na linguagem chula, né? Vamos puxar a capivara, vamos ver o que está apontado aí. Irmão, já pensou se Deus fosse puxar a nossa lista? Puxa a ficha do... Então, o anjo chega, Deus, o pastor Marcos está pedindo lá. E ele acha que ele merece tudo isso que ele está pedindo. Deus fala assim, puxa a ficha dele aí. Irmão, qual de nós merece? Então a Bíblia vai nos dizer que nós temos que ter paz com Deus. Temos que resolver os nossos problemas. E como nós resolvemos nossos problemas com Deus para que a senha, ao ser digitada, produza o crédito que nós necessitamos? Deus diz como nós resolvemos o nosso problema com Ele. Sabe como nós resolvemos o problema com Ele? Primeiramente, reconhecendo os nossos pecados. Como nós reconhecemos os nossos pecados? Julgue pecado não como você vê pecado. Julgue pecado como Deus julga pecado. Porque o problema é com Deus, não é com você. Pastor, eu acho que não tem problema. Só uma vez. Só isso aqui, não tem problema. Com você, se não tem problema, o problema não é esse, o problema é com Deus. Para Deus tem problema? Então você tem um problema, não é com você, é com Deus. Então santidade significa reconhecer aquilo que é pecado para Deus. E como nós reconhecemos o que é pecado para Deus? Leia a palavra de Deus, aqui está a senha. Deus diz na sua palavra o que é pecado e o que não é pecado. Deus diz, mentira é pecado, irmãos? É pecado. Então se você mente, você tem que confessar a Deus que tem pecado. Palavras torpes na nossa boca, é pecado? Paulo diz, não saia da vossa boca palavra torpe. Somente aquela que produz edificação. Então, se nós agredimos, ofendemos os nossos semelhantes, nós estamos pecando contra Deus. Segunda coisa, nós temos que resolver nosso problema com Deus, mas nós temos que resolver o nosso problema com os nossos semelhantes. Eu aprendi com o pastor Thomas, que me ajudou em enxergar muitas coisas da forma que eu preciso enxergar. Ele me ensinou, às vezes você tem que pedir perdão para pessoas que você não ofendeu. Pastor, como é isso? Isso aí é hipocrisia. Pastor Alexandre está triste comigo. O que eu fiz para você, pastor Alexandre? Fiz nada. Você olhou para mim de uma forma, gostei. Não, mas que forma que eu olhei, que eu não gostei? Parece não acontece isso com você? Você olhou para mim, não gostei da forma que você olhou para mim. Mas eu não olhei de jeito nenhum, meu coração está aberto, eu te amo. Nós temos que julgar pecado pelos olhos daquele que nos vê. Por isso, quando nós julgamos nossos pecados com Deus, nós devemos julgar pecado pelos olhos de Deus. Então, quando nós vamos resolver problemas com outras pessoas, nós temos que resolver os problemas a partir dos olhos daquelas pessoas que nos vê. Se ele viu em mim uma atitude que lhe incomodou, então, pastor, por favor, não foi minha intenção, mas se eu tive essa demonstração que de alguma forma te agrediu, me perdoe pela forma errada, como eu expressei meus sentimentos, porque eu queria expressar de uma forma boa, mas talvez não usei a forma adequada e isso pareceu aos olhos algo ruim. Está perdoado, pastor? Nós temos que resolver os nossos pecados com Deus a partir da visão de Deus para nós. E nós temos que resolver os nossos problemas com o nosso próximo a partir da visão dele
para conosco. Por isso Mateus 18 vai dizer, se você tem um problema com o teu irmão, é a visão que você tem do seu irmão, daquilo que está incomodando na vida do seu irmão. Então a Bíblia diz, vai até ele e exorta. Agora, lógico, a senha está aqui, a exortação da forma correta, com o valor correto. Deus exige santidade. E santidade é vida reta diante de Deus e vida reta diante dos homens. Nós temos que tirar os obstáculos para digitar a senha correta. A Bíblia diz que quando nós não pedimos perdão para Deus e quando nós não pedimos perdão para os nossos irmãos, a Bíblia diz que quando nós não somos perdoados por Deus e quando não perdoamos aqueles que nos ofendem, Deus impede as nossas orações de serem ouvidas. Ponto. Outra coisa importante. O pecado nos afasta dos céus. Desculpa, o pecado não nos afasta dos céus. Eu creio na salvação plena em Cristo. Mas o pecado nos afasta das bênçãos de Deus na nossa vida. Irmãos, e pecado é pecado. Não importa que desculpa nós damos para ele. Mas eu xinguei porque ele mereceu. Opa! Quantos de nós não merece um raio lá do céu, vindo na nossa cabeça? Usar Deus, me perdoa se eu estou lhe ofendendo. Mas se Deus fosse expressar de alguma forma o seu descontentamento através de uma ação que demonstrasse sua ira, irmãos, nós seríamos consumidos. Não importa que nome nós damos, temperamento, gênio, nacionalidade, não importa. Qual a desculpa que você... Meu pai era assim, eu sou assim. Então, seu pai vai para o inferno e você? Entende? Deus dá nome aos pecados. Deus não fala de forma genérica. Olha, irmãos, vocês aí que são pecadores, não importa o que vocês estão pensando, qualquer um desses aí. Não, Deus dá nome. Ele chama adultério, é pecado. Mentira é pecado. Soberba é pecado. Avareza é pecado. Ele chama pecado pelo nome. Então nós temos que entender, irmãos, que não importa o que você pensa, aquilo que contraria a palavra de Deus, Deus chama pecado. E para resolvermos o problema do pecado é reconhecer o pecado, se arrepender e ter de Deus a oportunidade para viver de forma diferente. É diante do seu próximo reconhecer o seu pecado, pedir a misericórdia para uma nova oportunidade e, tendo a nova oportunidade, viver de uma forma diferente. Quinta coisa, estou encerrando, irmãos, e preciso. Versículo de número 13, na parte A. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Irmãos, existe uma batalha espiritual que envolve esse ambiente da oração. Pede e recebe. Irmãos, sabe por quê? Uma das coisas que você precisa saber, o diabo sabe como impedir as bênçãos de Deus na sua vida. Ele sabe. Ele é vítima disso. Sabe por que ele vai para o inferno? Porque ele desobedeceu Deus. Ele não quis aceitar aquilo que Deus havia determinado para ele. Você vai ser Lúcifer, anjo de luz. Você vai ser querubim no meu jardim. Você vai ser responsável pela música. Esta é a sua posição. Ele disse, não quero, eu quero o trono. Então, já que você não quer ser querubim no jardim, então vá para o inferno. É isso. Então, existe uma batalha espiritual. O diabo sabe como impedir as bênçãos de Deus na nossa vida. Então, o que ele vai fazer? Ele vai provocar você ao pecado. Ele sabe.
A única coisa que afasta as bênçãos de Deus na nossa vida é o pecado. Ele sabe que se eu xingar o meu próximo, ofender, agredi-lo, Deus não vai me abençoar. Então o que ele faz? Ele provoca você para que xingue. Ele tem isso, ou não tem servos dele? Irmão, você sai daqui com o propósito de honrar a Deus. Sabe, a primeira coisa que você vai encontrar é o diabo na porta. Ele vai acompanhar você, então. Qual é a sua decisão? Honrar a Deus. Então vem aqui. Sabe o que? Você vai ter essa experiência. A pessoa que você não esperava vai ligar para você. Todas as pessoas queriam ver, menos essa, mas ela vai estar lá te esperando. Parece um capricho. Não é um capricho de Deus, não, é um capricho do diabo. Porque o diabo quer impedir as bênçãos de Deus na nossa vida. Por isso, na oração, Deus me dá vitória sobre a tentação. Porque eu sei que o diabo não vai querer que as bênçãos de Deus ocorram. Irmãos, na vida de Jesus, quem era o inimigo de Jesus? O diabo. Jesus foi lá, orou 40 dias, consagrou-se. Agora vamos começar o ministério. Nós vamos curar, nós vamos libertar, nós vamos salvar, nós vamos fazer a obra redentora. Tudo está, Deus, é isso, é isso. Quando ele termina a sua consagração, quem estava esperando ele? Quem estava, irmãos? O diabo. Então, você quer fazer a obra dele? Então, rapaz, mas vamos trocar esse negócio aí, tem algo melhor que eu quero te oferecer. Você não precisa subir na cruz. Você quer o quê? Conquistar esse reino? É meu, eu te dou. Primeira coisa que você vai encontrar quando você quer ser abençoado por Deus é oposição. E você precisa ter vitória sobre essa oposição. Mas sabe, da onde vem essa vitória? É de Deus. Paulo diz, é com a armadura do Senhor que nós vamos ter vitória. Porque o diabo vai tentar nos atingir, porque ele não quer que você seja abençoado. Então ele vai provocar você a tentação. Por exemplo, você vai fazer o voto assim, não vou beber mais. Deus, é isso que eu vou fazer o voto. Sabe, se prepare. A pessoa vai te procurar, no dia seguinte vai dizer para você assim, tem um presente para você. Aí tem lá um pacotinho. Sabe o que tem dentro do pacote? Uma garrafa. Mas Deus, eu não quero, é isso que eu não quero. Mas o diabo não quer que você faça o que Deus quer que você faça. Mas você precisa recorrer aos céus para ter vitória sobre o diabo. Porque para vencer o diabo nós não temos forças, irmãos. É só com a força divina. É só com o agir de Deus nas nossas vidas. E através da nossa vida. É Deus que tem que repreender o inimigo de nossas almas. Deus que tem que impedir o intento de Satanás sobre as nossas vidas. Por isso nós lemos lá no livro de Jó, não pode tocar na vida de Jó. Deus é que impede que o diabo faça aquilo que ele quer fazer. Porque sabe o que ele quer fazer com você? Te matar e te destruir. Destruir sua vida, destruir seu lar. É isso que ele quer. Meu amado, na segunda parte, versículo 13b, porque teu é o reino e o poder e a glória para o sempre. A última coisa importante, o seu objetivo na oração é a glória de Deus. Porque as bênçãos de Deus na nossa vida glorificam o seu nome. Nosso pão sobre a mesa, nossa roupa que nós vestimos, nossos recursos para que tenhamos paz diante das adversidades, tudo vem de Deus. Então o nome de Deus é glorificado quando estas graças de Deus se manifestam na nossa vida. Sabe por que Deus deu um crédito, um cartão de crédito para nós, para que nós sejamos supridos? Deus quer dizer, eu tenho para os meus filhos aquilo que o mundo não pode dar a eles. Deus quer mostrar o seu amor, a sua graça, o seu poder, a sua misericórdia para conosco. Ele quer que as pessoas vejam as boas obras de Deus na nossa vida e venham glorificá-lo. Quando eu olho e vejo as bênçãos de Deus na vida das pessoas, irmãos, eu lembro tempos atrás, quero só testemunhar, para você entender, talvez você não entenda. Eu orei a Deus, eu disse assim, Deus, eu posso pedir um negócio para o Senhor? Eu sei que é muito difícil, eu não sei como isso pode acontecer. O Senhor podia me dar uns 50 mil reais. Isso ia me ajudar, ia pagar minhas contas, algumas coisas que estão mordendo meu calcanhar.
senhor podia me dar, não sei como isso é possível. A igreja não vai me dar esse salário. 50 mil reais, olha, mas eu estou lendo a sua palavra, diz que a gente pode pedir, então eu vou pedir. Irmãos, como é que Deus respondeu? Ele me deu mais do que 50. Meu pai morreu há 22 anos atrás. Eu recebi toda a herança que meu pai tinha. E foi boa. Mas, esse ano, Deus me deu 50 mil reais. Porque eu não sabia que tinha direito a isso. E mais do que os 50. Me deu ao ponto que eu pude comprar um carro, que eu pude resolver meus problemas e não ter dívida. Isso não é bênção? Deus responde oração. Eu não sei como Deus responde, eu não sei qual, mas eu sei que se eu ponho o cartão de crédito lá e digito a senha correta, eu espero e a porta se abre e o negócio sai. Agora, o que eu preciso? Senha correta. Não é senha porque eu sou bonzinho, melhor que você. Não é senha correta porque eu sou mais poderoso do que você. Senha correta é: você está pedindo o que você precisa e eu sou um bom pai que supro as necessidades dos meus filhos. Deus é um bom pai que supre as necessidades dos seus filhos. Melhor do que eu, melhor do que você. Existe um crédito no céu que você pode acessar. Mas que senha você tem usado? Olha a palavra de Deus. Deus orienta como pedirmos. E tudo isso vai servir para a glória dele. Deus está sendo glorificado na minha vida por aquilo que Ele tem feito na minha vida. E na sua vida, Ele quer glorificar também. Vamos abaixar nossa cabeça. Deus, que bom sabermos que o Senhor nos ama. Que bom sabermos que o Senhor quer nos abençoar. Mas que bom sabermos que o Senhor nos mostra o caminho que nos dá acesso a estas bênçãos. Muitas vezes, Senhor, não estamos sendo abençoados não porque não exista bênçãos no céu que possam nos atingir, nos alcançar, mas porque temos usado caminhos outros que não os caminhos que nos levam a estas bênçãos. Nessa manhã o Teu Espírito Santo está trabalhando no meu coração, em cada coração. Tu sabes de que forma temos errado a senha que temos digitado quando pedimos ao Senhor alguma coisa. Hoje o Senhor está aqui para nos ensinar a digitarmos de forma correta, a fim de que tenhamos acesso a este crédito que o Senhor nos oferece. Dá graça a cada um de nós nesta manhã, para reconhecermos os nossos erros e aceitarmos a orientação do Senhor, para que em tempo oportuno o Senhor venha nos socorrer em nossas necessidades. Nos ajuda, Senhor, a sermos humildes para recebermos do Senhor aquilo que o Senhor nos oferece. A humildade, Senhor. Diz a Tua palavra que o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O Senhor quer pegar na nossa mão e mostrar como temos que fazer. Dá-nos um coração humilde para aceitarmos a Tua orientação. Dá-nos um coração humilde para reconhecermos nossos pecados e pedirmos perdão ao Senhor e àqueles que temos ofendido, para que assim se cumpra na minha vida, nas nossas vidas, a Tua promessa. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.